Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mônica, do canal Testemunhando para Salvar. Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente e eu vou falar para vocês hoje de um testemunho da minha vida sentimental. Enquanto isso eu vou fazer aqui uma chapinha no meu cabelo. Aí ajuda já, quem não sabe fazer chapinha sozinho, já vai aprender aqui no vídeo. Aí eu divido o cabelo onde eu costumo dividir aqui na frente e aqui eu vou direto até aqui atrás. Separo esse lado e prendo. Eu sou técnica capilar, mas não tá aparecendo ultimamente, né, gente? Porque é um dos temas aqui que eu vou falar. Na minha vida sentimental eu passei por muita prova mesmo. Eu me envolvi com pessoas que me fizeram passar por relacionamentos mega assim abusivos. E agora eu vim contar pra vocês, né, os últimos acontecimentos, né, de 2017 pra cá, tá? Então, antes disso, em 2015, eu me separei do pai da minha filha, né? Eu me relacionei com ele 6 anos. E foi muito sofrimento, né? Muito sofrimento com ele, muitas provas, muitas dificuldades e traição e tudo que você pode imaginar de ruim, né? Eu passei nesse relacionamento, mas enfim, eu me livrei, né? E hoje ele vive a vida dele, enfim. Mas não é para falar disso que eu tô aqui. Eu tô aqui para falar para vocês sobre o agir de Deus, né, na minha vida. Nesse caso, né, nessa área da minha vida, né, que era uma área minha muito complicada. Eu sempre sonhei ter casar, ter uma família e criar filhos junto com o pai, porque eu sou filha de pais separados e eu sofria muito com isso. Então eu sempre prometi que quando eu tivesse um filho, quando eu casasse e tivesse um filho, eu prometia para mim mesma, né, que eu ia continuar casada para mim criar minha filha com o meu filho, né, com o pai, né. Mas, enfim, não é assim que acontece, né? Então, primeiro de conversa, julgo desigual não prospera, né? Eu era da igreja já nessa época e, no caso, o pai da minha filha não frequentava igreja nenhuma, então era uma briga por causa disso. E não deu certo, muita briga, muita confusão, separei. E depois que eu me separei, eu conheci outras pessoas. Até comecei a namorar, mas logo eu vi que não era propósito de Deus na minha vida. E assim, eu estava um pouco afastada da igreja também. E eu achava que eu ia encontrar a pessoa no mundo, sabe? Não é assim, gente. Aí eu resolvi ficar firme na igreja mesmo. Em 2018, eu achei uma igreja perto da minha casa, que é a igreja que eu sou batizada, que é a Renascer em Cristo. E aí eu fiquei firme nessa igreja, né? Eu fui pra lá, pra Renascer do Morumbi, fiquei firme naquela igreja, né? Antes eu era da Renascer do Taboão da Serra. Depois, muitos anos depois, a igreja fechou. Aí depois eu fui morar em Louveira, interior de São Paulo, e lá em Louveira não tinha Renascer. Eu frequentava outra igreja lá, que era cristã também, evangélica, mas não tinha as mesmas coisas da Renascer, sabe? Então, assim, eu não me sentia tão em casa, assim. Mas amém, né? Me ajudou enquanto, né, eu precisei, me ajudou. E aí, gente, eu fiz vários votos com Deus pra minha área sentimental, porque era uma área que eu era muito assolada mesmo. E tudo aquilo ali é voto, ó. Não sei se dá pra ver. Aquela águia, aquela plaquinha, aquele monte de penduricalho. As duas mezuzá, fora as mezuzás que estão nas portas aqui no Egito, que eu moro no Egito hoje. E também faz parte do testemunho.
E as que estão lá em São Paulo, né? Cada porta minha tem uma mezuzá, né? Então eu fazia votos para muitas coisas, né? Assim, na minha área profissional e na área sentimental eu fiz muitos votos, muito mesmo. E um deles é meu cabelo, que eu fiz um voto com Deus de que eu ia ficar 4 anos sem cortar meu cabelo, né? Então é por isso que ele está aqui, né? Vocês estão vendo na cintura. Então, agora em dezembro que eu vou poder cortar meu cabelo, graças a Deus, porque não é fácil cuidar desse cabelão. Enfim, aí em 2018 eu fui num culto. Primeiro lugar, eu trabalhava numa empresa e eu atendia profissionais da área da beleza. E um dia eu dei falta de uma cliente, perguntei para a irmã dela, né? Cadê a sua irmã que não vem mais, né? E aí a gente começou a conversar, assim, então minha irmã, ela parou de trabalhar, agora ela casou com um árabe aí, minha filha. O árabe sustenta ela, banca ela, trata ela como uma princesa. E nessa época eu trabalhava, né, e cuidava da minha filha e da minha casa sozinha. Claro que tinha pensão do pai da minha filha, mas pensão ajuda, mas não é assim para nós, né? É para criança, né? Então eu praticamente gastava o valor da pensão era todo para a escola da minha filha, para material, as coisas dela, e eu tinha que me virar nos 30 com as outras coisas, né? Comida, roupa, e a manutenção da casa e tudo mais, né? E aí ela falou, né, que conheceu ele e tudo, aí ela falou que ele era muçulmano, que ele fez ela ir para a religião dele, né? Eu falei, misericórdia. Eu falei, eu quero um árabe assim também, mas para me ajudar, mas eu quero um árabe cristão. Deus vai me dar um árabe cristão para cuidar de mim. Falei brincando, né? E passou. Isso daí foi no final de 2017 por aí, começo de 2018, não lembro. Enfim, aí depois disso eu fui para um culto de singles da minha igreja, né? Que de vez em quando tem um culto de singles, que é o culto dos solteiros, né? E para mim era complicado ir porque a sede da Renascer é lá no Brás, né? E eu moro lá na Zona Sul, em São Paulo, então eu morava. E para mim foi bem complicado, para mim era complicado ir até lá, né? Mas um dia eu tava sozinha, sem minha filha, ela tinha ido pra casa do pai dela. Eu falei, vai ter esse culto, eu vou chegar super tarde em casa depois, mas não tem problema. Jesus me acompanha, né? Porque eu não gosto muito de andar em São Paulo sozinha, não. Aí, beleza, eu fui pra esse culto, né? E Deus falou muito comigo, né? Nesse culto, foi o apóstolo ainda que pregou. E foi falado, né? Que a gente não tem que estar procurando desesperadamente, né? Que Deus na hora certa, né? Ele manda pra gente nossa alma, nossa cara metade, né? Nossa metade da alma. E nesse dia eu fiz um voto com Deus de que eu ia esperar no Senhor, né? Esperar se aparecesse alguém que fosse cristão, né? Da minha igreja ou de outra, não tem problema, mas eu não ia mais ficar preocupada com isso. Eu tirei da minha cabeça e fiquei vivendo minha vida em paz e servindo a Deus e indo fazer a obra missionária. Eu comecei a participar do ministério da igreja, que a gente leva alimento para moradores de rua, né? Comecei a me envolver mais com isso e tirei da minha cabeça, né? Aí passou, na virada do ano, no culto da virada, eu fiquei sozinha também, porque minha filha foi passar o ano novo com o pai dela. Então eu passei a virada de ano na igreja. Eu falei, vou ficar no culto da virada, né? E eu tava de joelho, né? E nisso, antes disso acontecer, Deus tinha falado pra mim num culto aleatório
e eu senti o Espírito Santo falando comigo mesmo, audível, assim, que era para mim fazer curso de inglês. E eu fui fazer curso de inglês, comecei fazendo um curso particular, né, professor particular, e depois eu achei que eu não estava aprendendo muito e fui fazer um curso online, né. E eu comecei a fazer um curso online com um professor internacional, né, então para mim, assim, foi melhor, eu achei, né, que eu estava aprendendo muito mais porque eu era obrigada a falar, né, então... e eu tirei meu passaporte também, que foi outra coisa que o Espírito Santo falou também. E não foi falado no culto, na verdade, na palavra, que era pra gente se preparar, que Deus ia estar mandando a gente para outros lugares, né? E eu fui e tirei meu passaporte, né? Nunca saí do Brasil, nunca tinha saído do Brasil, enfim. Aí, ok. Eu de joelho no culto da virada, né? E eu tinha feito amizade com um rapaz do curso, que ele fazia o curso online também, e ele era do Egito, né? E eu falei, ixi, muçulmano, eu não quero nem conversa, né? Mas assim, uma pessoa incrível, super calmo, sabe? Super, a gente tinha muita coisa em comum, a gente conversava muito, né? Mas eu nunca tinha perguntado a religião dele, porque eu tinha certeza que todo egípcio era muçulmano, né? Nunca passou pela minha cabeça que tivesse um cristão aqui. Então eu já tô falando onde que eu tô, então vocês já imaginam o que aconteceu, né? Então, eu estava no culto da virada, de 2018 para 2019, e quando eu estava de joelho, né, clamando a Deus por tudo, né, para ter um ano abençoado, 2019, e por todas as coisas, né, esse rapaz me mandou uma mensagem. Até aí, nessa altura, eu já sabia que ele não era muçulmano, ele já tinha me falado que ele era cristão, né, ele frequenta a igreja aqui, e eu fiquei até surpresa que eu nem sabia que aqui tinha igreja, gente, porque eu sempre achei que o Egito era 100% muçulmano, e não é, gente. Aqui tem muito cristão, eu não sabia disso. E eu fiquei muito surpresa, né, quando eu descobri. Até muita gente que agora sabe, né, que eu tô casada com ele, acha que eu virei muçulmana, mas não, gente, não, porque jamais que eu deixei o meu Jesus por causa de ninguém, né. Então, ele me mandou uma mensagem, né, e eu tava orando de joelho, né, eu falei, depois eu olho, né, não vou olhar agora, mas eu vi que era a mensagem dele. Aí quando eu olhei a mensagem, ele tava me pedindo em casamento. Gente, aqui no Egito não tem esse negócio de namorar, tá? Ou você noiva pra casar, ou você fica sozinho. Então, assim, ele nunca tinha se relacionado com ninguém, nunca tinha tido nenhum relacionamento, né? E ele me pediu em casamento. E aí, depois disso, né, eu aceitei, claro, mas eu falei, como é que vai ser isso? Você mora aí, eu moro aqui? Ele falou assim, não, eu vou até aí, a gente formaliza o noivado, né? E ver se a gente vai, né, se entender mesmo, né, se a gente vai conseguir, né? Porque uma coisa é você teclar online, né? Às vezes você tem o recurso de traduzir e tudo mais. E outra coisa é você falar ao vivo, né? E fazer a pessoa te entender, né? Mas aí começou o quê? A prova do visto. Ele não conseguia visto, não conseguia. Fez primeiro pedido na embaixada, eles negaram para ele, porque eu mandei uma carta convite, né? Aí depois a gente desistiu desse negócio de carta convite, ele fez o pedido normal para turismo, né? Turismo, né? Para ir pro Brasil como turista. E aí, ok, conseguiu o visto. Aí em abril ele foi pro Brasil, foi muita emoção. Nossa, minha mãe foi junto. Aí era nós duas chorando e ele chorando também. Porque foi uma luta muito grande para ele conseguir ir para lá. E nossa, foi muito emocionante. Aí ele me deu um anel de noivado que eu uso até hoje, né?
Me deu esse colar também, que eu uso também quase todo dia. E ficamos noivos, né? E formalizamos, né? A gente pediu a bênção lá na igreja, né? A gente foi ungir tudo. E pronto, aí começamos o nosso relacionamento. Ele ficou um mês no Brasil e voltou para o Egito. Ele falou, eu vou organizar minhas coisas, né? Aqui ele tinha uma sociedade com os amigos de infância numa loja de roupa. E eu era técnica capilar, trabalhava numa loja, né? Bem conhecida aí em São Paulo. E aí o que aconteceu? Aí ele falou, eu vou me preparar e volto, né? Aí depois de 2 meses ele voltou pro Brasil. Aí foi outra festa, né? Porque aí ele ia ficar, aí ele ia ficar mesmo, né? Aí ok. Daí a gente fez o quê? Fomos ver para casar, gente, uma burocracia tão grande para casar com estrangeiro. É muito difícil. Pediram um monte de documento pra gente, um monte de documento. E cada documento que pedia demorava 3, 4 meses para chegar no Brasil. Sem contar o custo, né? Tipo, um envelope com uma folha dentro, na época, era R$200 para chegar aqui, para mandar para cá. E depois daqui para lá, pro Brasil também, era outra facada, né? E demorava muito. E a gente ficou sócio, montamos uma empresa pequenininha, né, no ramo de alimentos. E aí em janeiro de 2020, a gente estava esperando o documento para casar e esse documento não chegava nunca. E a gente estava só com o papel de união estável, né, porque foi o que deu para fazer. E aí ele veio para cá, pro Egito, para tirar os documentos, né? E aí o que aconteceu? Começou a pandemia, né? Ele veio em janeiro de 2020, aí em março começou a pandemia, e aí fecharam os aeroportos. Ele ia voltar em março pro Brasil, que ele fez os documentos super rápido. Ele ia voltar em março, né, pra gente já casar e já ficar de boa. Aí aconteceu a pandemia em março. Aí em final de maio para junho, a família dele todinha caiu doente aqui. Aí isso é outro testemunho também, que foi muito forte, que eu corri fazer outro voto. E Deus preparou tudo, até um enfermeiro particular para ficar com ele, com a família dele na casa dele, porque aqui no Egito era um caos. O hospital aqui já é um caos, né? Só particular, se você precisar ir para médico aqui. E porque o público aqui, minha filha, é o SUS do pior lugar que você conhece, 10.000 vezes pior. Tem sangue da entrada até lá dentro e uma falta de higiene. Bom, só você vindo ver para você entender. E aí, o que aconteceu? A gente ficou 1 ano e meio separado, né? Aí fiquei tocando a empresa ainda sozinha. Aí que acabou ainda falindo, porque por causa da pandemia, né? A gente foi obrigada a fechar vários meses, né? Fechamos, eu fiquei em casa um bom tempo, trabalhando de casa, só com iFood. E aí não acabou não dando, né? Eu acabei passando para frente o ponto. E aí eu fiquei. Aí começou a crise no Brasil, né? E aqui não teve crise, né? Porque ao contrário do Brasil, não fecharam as coisas. Fechou 1 semana só, fizeram um lockdown de 1 semana. E depois de 1 semana abriu tudo normal e o pessoal cuidava assim com máscara, mas naquelas também que não era todo mundo que usava. E o Brasil ficou do jeito que ficou, né? Que todo mundo sabe, ficou nessa crise terrível. Meu cabelo tá caindo horrores. E ficou nessa crise, né? Muito complicada. E aí ele falou assim, olha, Mônica, acho melhor eu vou abrir alguma coisa aqui, porque ele acabou brigando lá com os sócios dele, saiu da sociedade,
E porque eles pararam de mandar, teve essa também, ele teve que vir para resolver essa situação da loja, porque quando ele estava no Brasil, os ex-sócios pararam de mandar o dinheiro dele, da parte dele da loja, né? Então ele veio para cá também para resolver essa situação. E aí ele acabou saindo da sociedade, né? Vendeu a parte dele. Aí a gente conversou e falou assim, eu vou montar outra loja pra mim, porque eu não quero ficar parado, né? Não posso ficar perdendo dinheiro e a árabe é assim, só pensa nos dinheiros. Eles não ficam sem ganhar dinheiro de jeito nenhum. E ele falou assim, agora pra montar qualquer coisa aí no Brasil tá complicado, né? Eu falei, ixi, tá demais. E tava mesmo, né? Todo mundo sabe com a situação que tava aí. Os aumentos de preço, tava tudo complicado. Aí eu falei, e agora? E nós, né? Como é que vamos ficar, nós dois? Ele, então depois que as coisas melhorar, ou você vem pra cá ou eu vou pra aí, né? Mas o mais provável é que você venha pra cá, porque eu vou abrir a loja, é complicado de deixar na mão de outra pessoa de novo, né? Aí eu, então vamos ter que repensar tudo, né? Eu falei, oh meu Deus, o que vai ser de mim, né? Porque eu tenho uma filha, né, do meu ex-casamento, né, e eu não queria deixar ela de jeito nenhum, mas também, por outro lado, trazer ela ia ser bem complicado por conta da língua, né, para ela estudar aqui. E no fim, o pai dela não aceitou também que ela viesse de jeito nenhum, né, não deixou tirar o passaporte dela, não deixou eu tirar... não me deu autorização de viagem, né? E não me deixou eu ir para tirar o passaporte dela, né? Que eu fui para tirar. E na Receita Federal eles falaram que ela tinha que ter a assinatura do pai dela num documento lá. E ele não quis assinar, não quis deixar ela vir. E esse é outro sofrimento que eu tô tendo agora, muito grande, né? Mas eu creio que é temporário também. Logo a gente vai estar de volta junta e vai ficar tudo certo, nós três de novo. Enfim, aí fiquei 1 ano e meio separado dele. E em julho, dia 31 de julho, tava muito enrolado, assim, eu vinha, não vinha, né? Aí eu, orei muito, falei muito com Deus, fiz muito jejum, muito voto. E num dos cultos, né, num dos últimos cultos que eu tava no Brasil, eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, se for da sua vontade mesmo, que eu vá, Ele vai comprar passagem pra mim até dia 31 desse mês. Passando disso eu não vou mais, e se Ele quiser, Ele que venha. E aí, quando der, a gente casa e tudo mais, e a gente resolve nossa situação. Porque se for da sua vontade que eu vá pra lá, eu vou. Mas que seja até dia 31 desse mês. Aí isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, ele me mandou mensagem dizendo que ia comprar minha passagem pro dia 31 de julho, né? Aí, amém. Falei, então tá, então é vontade de Deus mesmo que eu vou, né? Então eu vim pra cá dia 31 de julho. Aí começou a saga dos documentos também, para tirar documento, para traduzir. Eu tirei vários documentos no Brasil, já gastei uma fortuna. Eu não, né? Ele, porque no caso eu não estava trabalhando, né? E no caso foi ele, gente, porque quem me conhece sabe que a situação aqui sempre foi meio precária. E aí foi isso, gente. Eu vim pra cá, me casei, né? Nos casamos oficialmente, né? Agora não vale mais o outro documento que nós tínhamos. Agora nós temos a certidão de casamento mesmo, que nós casamos aqui no Egito e fizemos a legalização do casamento na Embaixada do Brasil aqui no Cairo. E é isso, gente, dia 31 de julho, tá fazendo agora 1 ano que eu estou morando no Egito e casada oficialmente, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? E a resposta é que eu vivo de milagre, né?
Eu acabei de fazer aqui meu cabelo junto com o meu testemunho, por incrível que pareça. Aí, gente, ó, quando fica umas ondas aqui atrás, ó, eu pego e separo a mecha aqui, ó, que eu sinto que tá meio onduladinha, ó. E dou uma passada de novo aqui, ó. Entendeu? Que é pra não ficar a chapinha feita só na frente, né? Então é isso, gente. Esse é meu testemunho da minha vida sentimental e que eu tenho para falar para vocês, né, que estão aí procurando a sua cara metade, metade da laranja, metade da panela, a tampa da panela, né, metade da panela. Confia e espera no Senhor. Tudo tem o tempo certo e tem a hora certa. E Deus tem a pessoa certa para você, que já está preparado já há muito tempo, que Ele já planejou, né? Porque Deus planeja a nossa vida, né? Antes da gente vir para essa terra, né? E às vezes a gente não tem paciência de esperar e aí acaba fazendo besteira, né? Que nem as que eu fiz. E é isso, gente. Meu esposo é uma bênção, é um homem honesto, trabalhador, responsável. Ele é um pouco mais novo que eu e isso não impede nosso relacionamento em nada, pelo contrário, né? Aí até já falei em outro testemunho, né? Em janeiro desse ano eu engravidei, mas porque eu perdi minha tireoide, meus hormônios desregularam muito e acabei perdendo o nenê, né? Mas se for da vontade de Deus também, eu sei que Ele vai me dar o nosso nenezinho, né? Que esse eu tive revelação em sonho e ele também, que era uma menina, né? Mas quem sabe ainda Deus manda pra nós, né? Uma bebezinha, um bebezinho. Se for da vontade de Deus. E é isso, gente. Confia em Deus. Que Ele tarda, não tarda, né? Porque a gente acha que tarda, mas não tarda. É tudo na hora certa, do jeito certo, no tempo certo. E a gente que tem que deixar de ser ansioso, colocar na mão de Deus, esperar e confiar. E também, gente, luta espiritual tem de monte. Tem muita luta pra gente não formar família, né? Porque na Bíblia fala, Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir, a principal coisa que ele quer destruir é a família, né? Que é uma ordenança que Deus criou, né? Deus criou a família, o homem, a mulher, né? E os filhos. E Satanás fica furioso, né? Com as famílias. Então pode ver que no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil. Muito calor aqui, gente. Tem muita família destruída, muito divórcio, né? Isso é uma coisa que chocou meu esposo quando ele chegou no Brasil. Porque ele falou, nossa, nunca vi tanta gente divorciada, como assim? Aqui no Egito não tem, gente, não tem divórcio, tá? Assim, acontece divórcio, mas assim, com os muçulmanos, mas em relação aos cristãos aqui não tem divórcio, casou é pra sempre. E não tem namoro também, né? Você conhece a pessoa, se agrada dela, você simpatiza com ela, então você já vai falar com no caso do homem, né? Ele vai falar com os pais da moça e eles ficam noivos. Aí, uma questão de 1 ano, mais ou menos, né? O homem se organiza e casa. É todo árabe que é bom? Não. É todo egípcio que é bom? Não. É que nem no Brasil, gente. Tem gente boa e tem gente ruim, tá? Porque tem muita gente que... Ops, caiu minha gambiarra aqui. Tem muita gente que me pergunta se tem mais egípcio solteiro. Tem, gente, um monte. Por quê? Porque para casar aqui, o homem ele tem que pagar dote. Nem sempre a família da noiva pede dote, mas eles exigem que o noivo
ele tem uma condição financeira para cuidar da mulher, né? E aí ter filhos, porque eles casam para isso, né? Para procriar, para ter família, né? O intuito deles aqui é trabalhar para cuidar da família. Então, se o cara não trabalha, não tem condição financeira e não tem onde morar, tem família de noiva que aceita que o cara vai pagar aluguel, tem família que não aceita. Então é isso. E a mulher, depois que casa aqui, não é normal que a mulher trabalhe fora, tá? Então o homem aqui é o provedor da casa. E diferentemente do Brasil, né, que as mulheres têm que manter a casa, a maioria das vezes tem que ajudar o esposo, aqui não. Aqui é vergonha, entendeu? Se a mulher vai trabalhar fora, sinal que o marido não dá conta. E isso é motivo de vergonha para eles, então, assim, eles não aceitam. É muito difícil um marido aceitar que vai trabalhar. Ai, mãe, então quer dizer que você não quer trabalhar? Eu quero, gente. Eu não aguento ficar em casa, não. Mas o problema é que aqui no Egito, para eu trabalhar fora é complicado, né? Eu falo um pouco de inglês, mas aqui a maioria das pessoas na cidade que eu moro não fala inglês. Então, eu teria que falar árabe, né? E árabe, vocês sabem, né? É um pouco difícil. Um pouco não, é muito difícil, gente. Nossa, eu sei uma palavra ou outra e assim, eu tô aqui, vai fazer um ano agora, dia 31, e é pouca coisa que eu sei falar, entendeu? Eu me viro, alguns lugares aqui, donos de loja falam inglês, então se eu preciso comprar um cosmético, vou no mercado, ok, mas para eu atender que nem, né, trabalhar com cabelo, que é uma coisa específica, você tem que entender o que a cliente quer, que nem eu também eu trabalho com unha, então também tem que entender o que a cliente quer, ou eu também já trabalhei com vendas, né, então como é que você vai atender o cliente sem saber detalhadamente o que ele quer, né, então é meio complicado pra mim. Então às vezes eu vou lá, que agora ele tem as lojas dele, eu vou e fico lá, ajudo um pouco, mas fico no caixa porque a partir de dinheiro eu entendo que os números eu aprendi. Então receber dinheiro eu sei falar, mas se eles perguntam coisas a mais eu falo pra ele, responde. Porque fala pra elas que eu não falo árabe, entendeu? Eu já fico falando, né? Oh, I don't speak árabe. Aí elas já ficam, oh, você é da onde? E aqui, gente, é engraçado, a gente parece celebridade, gente que é de fora, ainda mais na cidade que eu moro, que não tem estrangeiro, tem estrangeiro, mas de países árabes, sabe? Então, assim, quase que não faz muita diferença, né? Que todos eles falam árabe, então... Mas, assim, gente que é de outro país que não tem a língua árabe aqui, eu sou a única. Isso eu sei porque o rapaz da... Como se fosse a Polícia Federal daqui, né? Quando eu fui fazer um documento para eu estar aqui, ele falou, você sabia que você é a única estrangeira que mora aqui na cidade? Eu falei, né? O que eu posso fazer? Eu sei. Ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, minha esposa é daqui, né? Então eu vou fazer o quê? Porque aqui tem um monte de brasileira, tá? Tem muita, a gente tem até uma comunidade aqui bem grande, né? Que eu tenho contato com elas, mas elas moram tudo no Cairo e eu moro em Assyut, que é uma cidade do interior, né? Então é isso, gente. Eu queria deixar esse testemunho pra vocês, né? Da minha vida sentimental. As coisas com Deus não são fáceis. Não são mesmo, a gente passa por muita prova, mas no fim tem sabor de mel, não é verdade? Eu saí de relacionamentos abusivos, com agressividade, com traição, e hoje eu sou casada com o meu melhor amigo e não posso falar disso, não, eu choro. Ele é uma bênção na minha vida, cuida muito de mim e da minha filha também. Sempre tratou a gente super bem e minha família toda ama ele, gosta muito dele, né? E é uma bênção, gente. A gente viveu os planos de Deus, né? A vontade de Deus é a melhor para nós, sempre. Então, confia no Senhor, que na hora certa, no tempo certo, né? Deus proverá.
Tá bom, gente? Beijão, fiquem com Deus, fiquem na paz. E se você tiver testemunho, manda pra mim no e-mail, que eu vou contar aqui também. Vou ficar muito feliz de contar o seu testemunho, tá bom? Um beijão, fica na paz. Tchau, até o próximo.